Gente, em relação à autoria do Pentateuco, existe a teoria documental, em que a gente tem a possibilidade de ter 4 documentos ou 4 escolas que compõem o Pentateuco, em vez de ser necessariamente um único autor, como num período de 2000 anos, judeus e cristãos acreditaram. E um deles, que é o que a gente vai falar aqui agora, é o documento J. Esse documento pertence ao 9º século, cerca de 850 a.C., e foi escrito por um profeta do reino de Judá, usando o nome de Deus como Jeová. O dito documento é chamado Jeová ou Jeoviste, ou conforme a grafia Javiste, ou Yaviste. O autor é considerado grande patriota e admirável narrador e estilista. É ele que inclui detalhes a respeito da vida humana, tais como o dilúvio e outros, que tanta impressão fizeram na mente humana. A sua concepção de Deus é antropomórfica. Vocês sabem o que é antropomorfismo, né? Não. No caso, já ouviram falar de metamorfose, né? Que fala de forma, né? Então, o antropomorfismo é aquilo que atribui a divindade, digamos assim, no caso aqui, a divindade, características humanas: mão de Deus, olho de Deus, coração de Deus, costa de Deus. Por exemplo, se Deus é espírito, Deus não tem costa. Se Deus é espírito, Deus não tem olho. Se Deus é espírito, Deus não tem mão, porque essas coisas são estruturas físicas. O próprio Jesus, quando conversa com Tomé, ele fala para Tomé tocá-lo e ele diga: pode apalpar, porque espírito não tem carne, espírito não tem osso, não tem como tocar em espírito. Então o próprio Jesus fez uma definição da substância espiritual. Então eu não vou nem pegar o que a filosofia, não sei o que lá, fala de espírito. O próprio Jesus, dentro da Bíblia, disse o que é espírito, né? Então, aí, diante desse caso, e não vamos esquecer que o próprio Jesus falou que Deus é espírito, ponto. Não falou que Deus tem um corpo transformado, como é o que vai acontecer conosco na ressurreição, para aqueles que creem, é claro, né? E aí nisso, aqui, ele, de um modo bem resumido, o Clyde está falando que esse documento, ele mostra um ponto de vista mais, como é que eu posso dizer, dramático, né? Que ele fica mais inculcado, causando uma impressão maior na mente humana. E tem narrativas como o caso do dilúvio e uma concepção divina antropomórfica, do divino antropomórfica, deduz-se, pressupõe-se que pertença ao 9º século, foi escrito no reino de Judá toda à vontade. E é nisso, sem problema. E aí nisso no reino de Judá, e tem uma perspectiva mais patriótica, e assim uma percepção mais estilística na hora de escrever. Mas foi escrito no 9º século no reino de Judá. Então a gente já observa que é um período da divisão do reino. E agora a gente vai para o próximo vídeo para falar do documento E, ou conhecido como Eloísta.